Bom dia, família! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, a uma segunda-feira, né? Começo de semana. Que Deus abençoe desde já a sua semana, que ela seja abençoada, que ela esteja vivida na presença de Deus, que é a fonte da nossa alegria, fonte da nossa esperança, fonte da nossa melhor versão, como dizem hoje em dia, né? Não tem como a gente viver a nossa melhor versão longe da presença de Deus. Então, que seja uma semana vivida na presença de Deus aí, tá? Deus te abençoe demais, uma alegria poder estar contigo hoje. Nós estamos continuando a nossa jornada juntos. Hoje estamos tratando de um tema, já é uma das decisões do 30 Semanas, que é a decisão de confessar. E nós estamos confessando aquilo que é verdade, tanto as coisas difíceis e ruins quanto aquilo que é verdadeiro, que nós somos filhos amados de Deus. É uma confissão, eu sou isso. Estou dizendo que isso é verdade, estou concordando com aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, um pouquinho da presença dele. Nós temos falado sobre intimidade com Deus, sobre a gente conhecer a Deus, e hoje nós vamos falar sobre a importância do Espírito Santo de Deus que está em nós e como nós podemos acessar ele, principalmente em momentos de frustração. Nosso tema hoje é trate as suas frustrações e como que a gente reage, como que a gente pode agir em meio às frustrações. Quero ler contigo Gálatas 4:6, Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que fala um pouquinho sobre isso. E quero dar um bom dia para todos vocês. Eu não estou ao vivo porque segunda é minha folga, né? Mas amanhã estou de volta aí ao vivo com vocês. Mas mesmo assim, a gente se esforça no fim de semana para gravar isso para vocês poderem começar a sua semana bem aí na presença de Deus. Olha só, Gálatas 4:6 diz o seguinte: E porque vocês são filhos, é o que nós somos, filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, que é o quê? O Espírito de Jesus, ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Então, nós temos um acesso a Deus como Pai, mas nós vamos ver já já essa palavra Abba, que é uma palavra muito importante. Nós vamos ver que esse Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos leva a um nível de conexão e de intimidade com Deus, que é o que a gente precisa em meio às nossas frustrações, que é o tema de hoje. Gente, frustrações a gente passa ao longo da vida, né? Todos nós ou estamos passando, ou acabamos de passar, ou vamos passar por frustrações. Isso é uma realidade da vida humana nesse planeta quebrado e caído que a gente vive. Talvez pode ser através de um amigo, pode ser no seu trabalho, pode ser dentro da sua casa, às vezes, um familiar, né? Mas a gente acaba se frustrando com pessoas e com circunstâncias da vida, e isso é normal. Inclusive, é importante a gente entender que o fato de nós sermos filhos amados de Deus não nos faz imunes a frustrações, provações, dificuldades. Pelo contrário, eu creio que Deus usa as dificuldades e as lutas para a gente se tornar mais forte, para a gente ganhar mais experiência. Lembra do Salmo 23 que a gente tanto ama? Olha essa progressão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Às vezes a gente só descobre que Deus está conosco passando pelo vale da sombra da morte. Então, o fato de a gente ser um filho amado de Deus não nos priva de passarmos por dificuldades. Pelo contrário, às vezes Deus usa as dificuldades para a gente poder saber, cara, foi difícil, foi complicado, foi o vale da sombra da morte. Mas eu descobri uma coisa que é tremendamente valiosa. Cara, Deus está comigo, mesmo no vale, eu não preciso temer. O Salmo é muito lindo, né? A gente lê, ai, que lindo, né? Deus vai estar comigo. Mas, cara, ele descobriu que Deus estava com ele passando pelo vale da sombra da morte. E às vezes é assim na nossa vida também. Mas o que a gente faz com as frustrações que chegam para a gente, hein? Essa é uma pergunta crucial para mim e para você. Nós estamos
sabe, nos prostrando diante das frustrações, das dificuldades, ou nós estamos encarando de pé e falando, cara, vamos lá, eu com Deus já faço maioria, né? Já sou maioria, eu mais Deus sou maioria. Então, cara, indo pela fé, encarando com a palavra de Deus, com a certeza de que Deus está comigo, será que eu estou permitindo que todas as frustrações me derrubem? Ou estou encarando as frustrações, entendendo que nós temos uma verdade que é maior do que todas, né? Nós temos falado sobre isso nos cultos de domingo. Cara, teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, né? Então a gente tem falado sobre isso e cantado sobre isso, que, cara, eu tenho um forte fundamento para a minha vida, e você tem para a sua vida também, que é o seguinte: nós estamos em Deus, nós estamos bem, apesar das frustrações e das dificuldades. As frustrações e dificuldades não me definem mais. O que me define é que eu sou um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Então, na hora da frustração, na hora de algo que não foi do jeito que você planejava, você se encontra derrubado por uma frustração, ou você consegue dizer, ok, Jesus foi quem falou, os ventos vão soprar, a chuva vai cair, a tempestade vai vir, mas se a minha casa está firmada sobre a rocha, o vento vem, a chuva, né, bate, mas a casa não cai. A casa não cai. Então, onde é que está o seu fundamento? Você não é responsável por aquilo que fazem contigo. Nós não somos responsáveis pela chuva, pelo vento, pela tempestade que bate contra a casa, né? Nessa metáfora de Jesus. Mas nós somos sim responsáveis por aquilo que nós fazemos com o que fizeram com a gente. Deixa eu repetir. Você não é responsável pelo que fizeram contigo. Fizeram contigo, se foi uma coisa errada, cara, você não é responsável por isso. Mas você é responsável com o que você faz a respeito do que fizeram contigo. E você pode discordar disso, mas eu acho que isso é muito verdade nas nossas vidas, apesar da gente não gostar. Pastor Charles Swindoll, um grande homem de Deus, grande mestre da Bíblia, que um dos meus heróis da fé aí ao longo dos anos, ele dizia assim: a vida é 10% o que acontece contigo e 90% o que você faz a respeito do que acontece contigo. Né? Então não é diminuir as dificuldades que a gente passa, não é negar que a gente não seja injustiçado. Mas se eu permitir que aquela injustiça ou que aquela dificuldade me derrube e eu me torno rancoroso e eu já não quero mais saber, eu enfio o pé na jaca, cara, eu vou colher frutos das minhas reações àquilo que fizeram comigo. Entende? Então, eu sou responsável por aquilo que eu faço com o que fizeram comigo. E você também. E talvez a maior dificuldade não seja o que fizeram com a gente, mas a nossa reação a essa dificuldade. Nós podemos escolher a prisão da murmuração, a prisão de ficar murmurando, para quem não sabe, é reclamar, a prisão da reclamação, poderíamos chamar. Por que a reclamação é uma prisão? Porque ela não muda nada. Né? Você continua naquela situação de estar injustiçado, estar magoado, estar sei lá, mas agora você só está reclamando, dá a impressão de que você está fazendo alguma coisa, porque você está reclamando e falando para todo mundo a respeito da injustiça que você sofreu. Mas a reclamação não muda nada. Então a gente pode escolher a prisão da murmuração ou nós podemos escolher a liberdade do perdão. E a gente dizer, cara, não posso ficar preso nisso. Nós falamos sobre isso no 30 Semanas, quarta-feira passada, né? Que perdoar, na verdade, é escolher a liberdade. Perdoar é a gente se libertar de uma prisão autoimposta. E não é que o que fizeram com a gente não seja errado ou ruim ou doloroso, não é negar isso. Mas é a gente entender, cara, o propósito que Deus tem para a minha vida é mais importante do que aquilo que fizeram comigo. Não é dizer que o que fizeram comigo é certo. Não, tá errado. Mas eu não posso trocar o propósito de Deus para a minha vida por uma vingança contra alguém que fez alguma coisa contra mim.
quando eu peso o valor da minha vingança, daquilo que eu fui injustiçado, que eu quero consertar para todo mundo, versus o peso do propósito de Deus para a minha vida, eu preciso ficar com o propósito de Deus para a minha vida. É muito maior do que aquilo que fizeram contra mim. E tem muita gente preso na falta de perdão e nunca consegue alcançar o propósito, que está preso aqui embaixo. Então, nós podemos decidir se nós queremos a prisão da murmuração ou a liberdade do perdão. E Deus nos dá o Espírito Santo, que o nosso texto ali falou, né, no começo, para que a gente possa acessar o Espírito Santo diante de qualquer situação. No meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das coisas que aparecem ao longo do caminho, que nos surpreendem, que nos frustram, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Se você já entregou sua vida para Jesus, a partir do momento que seus pecados são perdoados, o Espírito Santo começa a habitar em você, no centro das suas emoções e das suas decisões. E você começa a perceber uma influência de Deus sobre a sua vida se você parar para prestar atenção. E você pode correr para o Espírito Santo em momentos de frustração e dizer: Espírito Santo, me ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Me ajuda, assim, eu estou a fim de acabar com a raça de alguém hoje, né? Espírito Santo, me ajuda a entender o que o Senhor está fazendo, me ajuda a reagir da forma correta. Espírito Santo, me ajuda a falar com a atitude correta, a não reagir, mas a agir com, sabe, de forma calculada, de forma sábia. Espírito Santo, me ensina o que eu preciso mudar nessa situação, o que cabe a mim mudar aqui, não só o que o outro precisa mudar. A gente consegue ir para o Espírito Santo com essa busca, com essas perguntas e receber dele algo muito melhor. Eu preparando esse estudo, eu lembrei, né, eu até contei na igreja, 2 meses atrás, nós estamos há 1 mês da inauguração, né? Então 2 meses atrás, faltando 3 meses, eu comecei a pensar em tudo que precisava fazer ainda para a gente poder inaugurar o prédio da Casa Nova da PIB, e eu tive um momento de murmuração. Eu confesso para você que eu estava reclamando com Deus. Eu falei: pô, Deus, 3 meses ainda e tanta coisa para fazer. Eu falei: Deus, quer dizer que vai ser 3 meses de muita luta, então, Deus? Vai ter 3 meses suado, muito lutado? E na hora o Espírito Santo falou assim: não, filho, vai ser 3 meses de muito milagre. E essa palavra do Espírito Santo no meu coração, no momento de frustração, porque eu estava encarando todas as dificuldades que ainda estavam à nossa frente, virou uma chave para mim. E deixa eu dizer, não é que virou uma chave tipo assim, nossa, agora não tem luta. Não, tem luta. A gente está, quem está envolvido sabe, cara, a gente dá o passo e Deus bota o chão. A gente está vivendo assim na base do milagre, diariamente é milagre, tá? A gente dá o passo em fé e Deus bota o chão e não tem recurso, mas o recurso que precisa para amanhã entra hoje, o que precisa para depois de amanhã entra amanhã, e é assim que está acontecendo. Mas nós estamos vendo exatamente essa palavra se cumprir. Não 3 meses de frustração, mas 3 meses de milagre, no meio da luta, mas milagres após milagres, após milagres, após milagres, após milagres estão acontecendo. E eu, no momento de frustração, fui para o Espírito Santo, falei, estava reclamando, o Espírito Santo virou uma chave para mim. Essa é a presença do Espírito Santo que a gente precisa acessar. Deus nos deu o Espírito de Deus dentro de nós que nos permite acessar Ele como Pai, dizer: Pai, eu preciso da tua ajuda, Pai, eu estou frustrado, Pai, eu estou com medo, Pai, eu estou... Né? E a palavra ali, inclusive no texto, em Gálatas 4,6, diz que é o Abba Pai, que significa paizinho. Aba é aquela primeira palavra que a criança fala, né, quando está tentando falar pai, no hebraico pelo menos. Aba, paizinho. Uma expressão carinhosa de alguém que de fato tem intimidade com Deus e entende o Deus como um Deus de cuidado. Então, o nosso refrigério, gente, em momentos de luta, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, está em Deus. A nossa alegria está em saber que nós temos um Abba Pai que cuida de nós. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa alegria, a nossa fonte, Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia, como diz o salmista, né? E é a partir de quem nós podemos ter firmeza em meio às frustrações. Firmeza em meio às frustrações vem da gente saber: eu tenho um Abba Pai que cuida de mim. E não são 3 meses de luta, apesar de que tem sido milagroso, não tem sido fácil, mas tem sido 3 meses de milagre.
E essas são coisas que a gente entende a partir do Espírito Santo que habita em nós e que nos aponta: ei, filho, tem um pai que cuida de você. Ei, filho, tem um pai que viu tudo. Ei, filho, tem um pai que sabe todas as coisas. Ei, filho, tá tudo bem. Olha só o que diz a nossa frase-chave para hoje, para a gente encerrar. Nós não somos responsáveis pelo que fizeram conosco. Nós somos responsáveis por aquilo que faremos com o que fizeram conosco. Eu queria incentivar você a pensar sobre isso hoje, refletir. Se tem alguma coisa na sua vida hoje que talvez você está frustrado e você está sem saber, você entrou na prisão da murmuração. Eu quero te incentivar a você sair dela em nome de Jesus e você olhar para o seu pai e dizer: pai, eu preciso saber que o Senhor está comigo. Eu preciso que o Senhor me dê as atitudes corretas, o pensamento correto, a reação correta para que eu possa cooperar contigo naquilo que o Senhor está fazendo. E eu oro que também na sua vida, assim como tem se tornado real na nossa casa nova, que aquilo que parecia ser um tempo de luta se torne um tempo de milagres na sua vida, a partir dessa palavra dessa manhã. Então, vamos orar e a gente encerra o nosso tempo juntos. Pai, obrigado nessa manhã por tua presença. Obrigado, Deus, por esse começo de semana e pela certeza que nós temos hoje, de que nós temos um Abba Pai, um paizinho que cuida da gente. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que nos lembra quem nós somos, o que nós temos, que nos ajuda a nos conectarmos com Deus. Pai, eu oro para que hoje, no meio de tudo aquilo que meus irmãos possam estar passando, de vitórias ou de lutas, de perguntas, de incertezas, de medos, que nós possamos recorrer a Ti por meio do Espírito Santo, dizendo: Abba, Pai, me ajuda a enxergar onde o Senhor está no meio disso. Abba, Pai, me ajuda a enxergar como o Senhor está vendo essa situação, porque eu estou vendo, está parecendo problemática, mas como que o Senhor está vendo? E Abba, Pai, me ajuda a lembrar que eu não estou sozinho, que o Senhor está comigo. Pai, eu oro para que essa palavra traga um consolo e um conforto ao coração, direção ao coração de cada pessoa que está assistindo. E que o Senhor os abençoe nesse dia de hoje e no restante da semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Um ótimo dia para vocês. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã para mais um devocional. Um abraço.